Pessoal, aposentados e segurados da Previdência Social do Brasil só se ferra, né? Desculpe o termo, mas a palavra é essa. O Supremo Tribunal Federal acabou de julgar nesta tarde de quinta-feira, dia 18 de dezembro, o tema 1300. O que diz esse tema 1300? O tema 1300 era aquela questão do cálculo das aposentadorias por invalidez, aquelas que não decorriam de um acidente de trabalho propriamente dito. Por exemplo, uma pessoa que adquiriu durante a vida aí um câncer, uma situação muito grave, e essa pessoa foi aposentada, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um HIV positivo e que está lá aquele trabalho todo, né? A situação muito difícil, né? De uma incapacidade definitiva, foi aposentada. Antigamente, antes da reforma da Previdência, as pessoas que se aposentavam desta maneira, de uma incapacidade permanente em decorrência de uma doença desse tipo que eu comentei, ela tinha direito a receber 100% da média das suas contribuições, o valor da aposentadoria ao final. No entanto, lá em 2019, na reforma da Previdência, isso mudou. Essa regra mudou e passou a ser 60% e mais 2% para cada ano de contribuição que aquela pessoa tivesse naquele momento que se aposentasse. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do seu João. O seu João, ele tem 19 anos de contribuição ao INSS. E ele, por algum motivo, ele aparece aí com uma doença muito grave que acaba tornando ele incapaz e ele precisa se aposentar. Durante a vida dele, nesses 19 anos, o seu João sempre trabalhou com bons salários. E ele conseguiu uma média de R$3.000. A média seria R$3.000. No entanto, como o seu João tem menos de 20 anos de contribuição, ele tem 19, ele só vai sair aposentado por invalidez com 60%. Ou seja, dessa média de R$3.000, ele vai sair aposentado por invalidez com R$1.800. Olha que covardia que o Supremo Tribunal fez hoje ao não mudar, né, essa regra que foi aprovada lá em 2019. É muito triste essa covardia que fazem com uma pessoa, principalmente no momento que ela mais vai precisar de recurso para custear o seu tratamento, para comprar os seus remédios, e aí o Supremo cria essa disparidade, porque se fosse um acidente de trabalho que o seu João tivesse sofrido, se porventura ele tivesse caído, ele fosse pedreiro, ele tivesse caído de um andaime, né, e tivesse ficado inválido por resto da vida, ele sairia com 100%. Mas, como ele pegou uma doença aí, adquiriu uma doença muito grave, ele vai sair, nesses casos, com essa média, 60 mais 2. Eu dei o exemplo aqui do seu João com 19 anos. Abaixo de 20 anos de contribuição, ele só pega 60%. Se ele tivesse, por exemplo, 22 anos de contribuição, ele pegaria 60% e mais 2% para cada um desses 2 aninhos aí, que daria 2, 4, 64%. Ou seja, é uma covardia o que foi feito hoje no Supremo Tribunal Federal. 6-5 foi o julgamento. É muito ruim quando as leis, a gente tem no judiciário uma perspectiva de uma modificação para atender o pobre, atender o aposentado, o segurado, que depende do INSS, e acontece isso. Infelizmente aconteceu. Uma outra situação também está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal e está 3-2 para o governo. Mas a gente ainda tem uma chance, né? Ainda faltam aí mais 5 ministros para votarem. Esse jogo pode virar. Diz respeito à aposentadoria especial, que foi a que mais foi prejudicada com a reforma da Previdência. O que está sendo tratado lá numa ação direta de inconstitucionalidade desses tópicos da reforma da Previdência é a questão da idade mínima para aposentadoria especial, que não tinha antes, e hoje eles passaram a exigir 60 anos. A possibilidade de 100% do cálculo, que modificaram também,
e estão utilizando da mesma sistemática dessa que eu comentei anteriormente, dos 60%, mais 2% para cada ano que superar 20%. E também a questão da possibilidade de converter os tempos considerados insalubres depois de 13 de novembro de 2019. Por exemplo, suponhamos que você tenha trabalhado numa empresa no setor de fundição de uma grande metalúrgica. Trabalhou por 5 anos lá, de 2020 até agora, 2025. Mas você saiu e foi trabalhar em outra atividade comum. Esses 5 anos que você trabalhou lá, exposto a ruído, a calor, aquela situação de insalubridade, antigamente você poderia utilizar para aumentar o seu tempo de contribuição, colocar mais 40% em cima disso aí se você for homem e mais 20% se você fosse mulher. No entanto, a reforma da Previdência de 19 acabou com isso. Se você trabalhou e não ficou para inteirar o tempo total da aposentadoria especial, esse tempo será contado como se comum fosse. Ou seja, outro absurdo, outra covardia, tem nem nome, gente, para poder adjetivar essas mudanças que ocorreram. No entanto, essa ação direta de inconstitucionalidade ela está 3-2 a favor do governo. No entanto, houve um pedido de vistas. E vamos acompanhar o que eles vão decidir, e a gente vai ficar acompanhando, tá? Trazendo todas as informações aqui para vocês aqui no nosso canal do YouTube, do Cristiano Guerin Advocacia Previdenciária, para poder você se manter bem informado, tá legal? Quero te pedir para que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conheça, né, que tem interesse nessa questão. Curtem o nosso canal aí, nossos vídeos, dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal também, para você ficar sempre por dentro de todas as questões que envolvam o INSS, que eu trago aqui para você. A gente produz esses vídeos com bom carinho para poder estar levando as informações para você, tá certo? Ative o sininho também, porque sempre que eu publicar um vídeo, você vai ser notificado aí no seu YouTube e vai ficar por dentro. Tem alguma dúvida? Vai aí embaixo nos comentários, coloque seu comentário aí de onde você é, tá bom? Deixa a sua dúvida que eu vou respondê-la, tá certo? Então a gente fica aí torcendo para que o Supremo Tribunal Federal tenha piedade do povo brasileiro e dê vitória, ao menos nessa questão da aposentadoria especial. Até o nosso próximo vídeo.